Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Foi frustrante ontem o resultado negativo frente a um Corinthians que é um timezinho bem aquém do aceitável. Até porque ontem a gente estava com 6 garotos. 6 garotos e a gente fez um bom jogo contra um time de jogadores experientes e que naquele momento tinha mais recursos que nós. Ontem a gente estava com Cuestinha, com Léo Borges, com o PV, com o Maurício, com o Paulo Henrique. A gente estava cheio de jovens ontem. A gente tinha referentes que já tem mais tempo de Série A, que disputaram Libertadores, que ganharam títulos e que tem um maior rol em carreira. A gente estava só com o Saravia, com o Cuesta, com o Ed e com o Rodrigo Dourado. O resto eram tudo guri. Perdão. E mesmo assim, a gente não foi mal. Porque o Corinthians ele chegava na base dos chutes fora da área. Teve uma boa chance em que o melhorzinho deles, o Mosquito, conseguiu fazer uma jogada individual que a bola passou perto da trave ali do nosso goleiro, Daniel. Mas o jogo foi parelho, muito estudado. E com todos os desfalques e com todos os jogadores importantes que a gente não tem, e a gente colocando jovens, a gente fez um bom papel. A gente teve mais o controle, mais posse de bola, mas só que a gente foi muito inconsistente na produção das jogadas para o último passe, para o último passe. A gente teve algumas complicações, mas eu não vou reclamar perdão, a gente tinha muitos desfalques e o Diego Aguirre usa os jovens. Isso é um ponto positivo para ele. Obviamente ele poderia pensar melhor em algumas planificações de quem ele vai poupar ou não, porque no jogo contra o América a gente poderia ter entrado com o Edenilson, com o Yuri, mas é do jogo, cada jogo tem a sua história, tem suas circunstâncias, tem as suas diferenças. Eu acredito que a gente pode ir muito melhor. Esse time tem condições de fazer grandes jogos e apresentar grandes coisas. Até porque ano passado o Abelão também apostou muitas vezes nos jovens e foi bem. Até porque a gente só perdeu o campeonato do ano passado porque a gente foi roubado. Mas depois no segundo tempo a gente teve também uma boa chance com o Patrick. A gente teve uma boa circunstância, um bom lance onde o Yuri demorou muito para passar a bola pro Edenilson e o goleiro já estava nos pés do Edenilson e ele não conseguiu ter melhor sorte, porque o Yuri tinha que ter dado de uma vez. Assim que recebeu, já viu que o Edenilson estava fazendo projeção para ficar bem, ia entrar a área dentro, ele já devia ter dado passe. Às vezes é isso que demora às vezes. O jogador ele pensa demais, em vez de dar um toque de uma vez para já deixar o companheiro em uma boa situação, e aí a gente perde aquele lance importante que poderia se transformar num gol. A gente não tem um articulador no momento, mas a gente tem jogadores que também fazem a posição D, como o Edenilson, que consegue pifar os jogadores deixando eles em uma boa situação. O Maurício, obviamente a gente sente falta do Tyson é um monstro. O Tyson, as pifadas que ele dava por jogo assim era incrível. E muitos têm falado que a gente tem feito muitos gols de bola
parada, coisa do tipo, que a gente não tem repertório, mas a gente tem repertório. A gente, desde o início do campeonato até o jogo contra até mesmo o América Mineiro, a gente criou chances. Só que jogadores, eles adoram errar gols, incrivelmente. O Yuri tá mal, infelizmente tá mal. Ele não é mau jogador, mas ele tá mal. O time como um todo, ele não é ruim. O time, ele cria oportunidades, cria chances. Só que é complicado quando tu cria e desperdiça. Eu acredito muito nesse time. Eu acho que a gente vai evoluir. É que a gente, o que foi errado foi no início do Campeonato Brasileiro a gente ter perdido 2 pontos do Beira-Rio pro Sport, com o Miguel Ángel Ramírez sendo engolido pelo técnico adversário no segundo tempo. O jogo que o Miguel Ángel Ramírez fez muito mal contra o Fortaleza, onde ele poderia ter colocado titulares, pelo menos recheado um pouco mais o time com titulares, que o resultado a gente não teria tomado 5 e a gente poderia ter tido pelo menos um empate naquele jogo. Depois tem o jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente não foi mal, só que o Galhardo perdeu um gol feito. Contra o Ceará, o Galhardo perdeu um gol feito. Isso influi muito no jogo, no anímico do time, porque se tu consegue fazer um gol e empatar, ou consegue fazer o gol e passar à frente do marcador, as coisas elas ficam diferentes dentro da perspectiva do jogo. Mas a gente vê evolução, a gente vê que as coisas estão melhorando. A gente também tem que entender que uma hora o adversário vai conseguir criar uma chance dentro do nosso gol, e eles podem fazer, infelizmente, mas é do jogo. O que não pode acontecer é a gente perder um monte de gols. Pelo menos quando a gente cria a chance, a gente tem que fazer. Porque é o que acontece. O Patrick, ele não fez aquele gol era o 2-0. O 2-0, o Corinthians fica mais nervoso. O Corinthians até poderia ter feito o gol depois com o Jô. Mas teria ficado 2-0. E a gente estava jogando bem, a gente estava... O Corinthians teve um bom aproveitamento nas costas do PV. Infelizmente o PV, ele tem bola no corpo. Defensivamente ele é um pouquinho falho, mas ele tem bola no corpo, ele é bom jogador. É um jovem de muito bom nível. E jovens eu não critico, eu apoio. Perdão. Mas a gente tem bons jogadores. A gente tem alguns jogadores que não são bons, mas eles têm uma força física, eles se entregam. A gente tem que destacar o Rodrigo Dourado, o Edenilson, o Daniel, embora eu preferia o Carlos Miguel, que eu acho o melhor goleiro que o Inter tem, mas o Daniel tá bem, é bom goleiro, o Vitor Hugo também é bom goleiro. Esse time ele tá querendo evoluir. Até porque a gente veio de um trabalho desastroso do Miguel Ángel Ramírez, que ele destruiu toda a base e todo o modo de jogar que a gente tinha com o Abelão. Hoje a gente está colhendo a herança maldita que o Miguel Ángel Ramírez deixou no Inter. E tem essa coisa, né? Para te construir é difícil e demora um tempo. Agora, para te destruir é barbada. Hoje a gente tem um trabalho totalmente destruído e uma tentativa de se reerguer dentro da competição. E não tem treino, não tem um monte de fatores importantes que atrapalham demais o Internacional. Porque hoje está sendo construído um novo trabalho, onde o Aguirre ele não é mágico. O Miguel Ramírez destruiu todas as estruturas do clube, do time. Mas a gente vê que esse time tem condições. Ontem a gente tinha 6 jogadores jovens no time titular, sem eles ter muitos jogos como profissionais. Mas mesmo assim a gente fez jogo, a gente estava sempre no jogo. No primeiro tempo a gente, como eu falei, a gente ficou um pouco mais aquém nas costas do PV, que o Mosquito estava indo bem, Gustavo Mosquito, perdão. Só que era sempre chute de fora da área. O melhor chance do Corinthians foi com o Gustavo Mosquito.
A gente teve nossas chances, a gente às vezes é muito preciosista na jogada. Tem jogadas que tu pode tocar de uma vez aí, quer dar um toquinho a mais, quer conduzir um pouco mais a bola, em vez de dar a pifada de uma vez. O lance que eu falei do Edenilson, que o Yuri deu uma conduzidinha demais na bola e na hora de passar já deu uma bola enforcada e o Cássio já estava em cima do Edenilson. Isso são aprendizados, né? Eu espero que os adoradores do Koudé estejam assim, calem a boca, né? Porque os adoradores do Koudé reclamavam do Medeiros, né? Mas o Medeiros, uma coisa a gente tem que falar: o time nunca ficou beirando a zona de rebaixamento ou perto da zona de rebaixamento. Hoje a gente está perto, eu não acredito, eu não sou desses negativistas, eu acredito nos jogadores e no técnico. Quem eu não acredito é na direção, que é incompetente. Vamos ver se eles vão melhorar agora, trazendo jogadores e fazendo com que eles não sejam tão revolucionários, né? Eles são tão revolucionários que destruíram tudo que estava bem feito. Porque muitos reclamam do time do Abel, mas o time do Abel, dentro das circunstâncias e dentro da medida que ele não tinha como fazer treinamentos, que ele pegou Corongo, que ele não tinha vários jogadores como Saravia, Tyson, o Bosquilha. O Abelão não tinha vários jogadores. E também o Abelão, ele fez grandes jogos contra adversários difíceis. Por exemplo, contra o Boca Juniors a gente podia ter goleado. Contra o São Paulo a gente goleou. Contra o Grêmio a gente foi melhor que o Grêmio. Contra o Palmeiras a gente ganhou. A gente tem o Abelão, a gente teve muitas coisas boas. E a gente teve algumas quedas que são normais dentro de um time que estava se desenvolvendo, ou até porque tinha vindo de... o Abelão pegou um time que estava em declínio técnico, que era o time do Eduardo Koudé, que é um traidor que abandonou o clube. Aí a gente estava com também uma crise institucional, mas para te ver, a gente tinha como crescer com o Abelão. Infelizmente o Barcelos quis fazer uma ruptura e acontece o que acontece hoje, né? A gente não tem nenhum modo de jogar, os jogadores eles estão... A gente perdeu o nosso preparador físico, a gente perdeu o nosso técnico que dava a cara, os jogadores sabiam o que tinham que jogar e os jogadores jogavam pelo Abelão. Hoje a gente está tentando se reconstruir com o Aguirre. Eu espero que as coisas consigam evoluir, porque eu vejo que tem como evoluir. O Aguirre usa os jovens, é algo muito positivo para mim. A gente tem algumas inconstâncias, que é normal numa quebra de ruptura de novo com outro técnico. Mas a gente tem que entender uma coisa: os jogadores eles estavam mal preparados fisicamente, os jogadores eles não tinham uma organização de time, o Miguel Ángel Ramírez não tinha dado uma cara pro time, tinham muitas coisas erradas. E é o que eu sempre digo: para destruir é fácil, agora para construir e formar um modo de jogar, uma ideia, demora um certo tempo. Eu espero que esse certo tempo não seja tarde demais e que pelo menos a gente consiga disputar bem a Libertadores e fazer um bom papel no Brasileirão, porque desde que a gente voltou para a Série A gente sempre brigou pelo título, ou pelo menos no mínimo aí para a Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que o Barcelos acerte, eu espero que todo mundo acerte e infelizmente vai ser isso. A gente tem que apoiar e salientar as coisas certas e as coisas que estão evoluindo e também falar quando o Aguirre erra. Acho que em certo nível... as perspectivas não são ruins, porque os jogadores são bons, os jovens e os experientes. A questão é que, com o tempo, as coisas vão evoluir. É mais fácil evoluir quando tu ganha, né? Quando tu empata ou perde, as coisas sempre ficam ruins, né? A gente sempre fica com vários senões em cima do time e do técnico e da direção. Mas vamos todo mundo junto trabalhar e emanar energias positivas pro Inter, porque a gente ama o Inter e a gente não pode...